aqui agora. Espera aí, apresentação. Agora vamos lá. Então vamos lá. Vamos retornar o raciocínio todo aqui. Terremoto, Venezuela, Japão e Turquia. Beleza? O que aconteceu? Ontem, durante o horário do jogo, a gente teve um terremoto muito forte na Venezuela e no Japão. Terremoto de 7.1 e um terremoto de 6.9 na escala Richter, tá? E eu vou fazer um comparativo com o terremoto que a gente foi na Turquia em 2023, para que vocês tenham ideia do que realmente desse tipo de comparativo e como que a gente vai lidar com isso daqui para frente, tá? O terremoto, né, a Venezuela, só para dar um contexto político que ele é muito importante nessa hora, Venezuela acabou de sofrer uma intervenção, estava com um governo de transição. Os Estados Unidos, inclusive, anunciaram que vão mandar tropas ali para Venezuela para que eles consigam ajudar nos resgates, e a gente vai falar sobre essa janela de sobrevivência dos resgates na Venezuela. E para isso é muito importante a gente entender que quanto mais rápido essas equipes chegarem, vai ser melhor para a população que está lá, beleza? O que acontece é que a gente consegue, tem uma plataforma exclusiva da ONU, que a gente é cadastrado, a ONU é cadastrada, e eu consigo ver quantas pessoas, quantas equipes estão enviando, qual que é o aeroporto que tem que chegar, o que eles estão precisando, quais são as necessidades agora, eu vou falar para vocês, vocês podem me mandar no chat aqui também, quem estiver acompanhando, né, pode mandar no chat dúvidas que eu vou tentar responder aqui ao tempo para vocês entenderem como que vai acontecer essa situação. Quando a gente fala que tem um terremoto na escala Richter, tá? O terremoto na escala Richter, a escala Richter ela não é uma escala linear. Para vocês terem ideia, quando a gente fala que tem um terremoto de 5.0 na escala Richter, quer dizer que é como se fosse uma bomba de Hiroshima ali. Como se a energia de uma bomba de Hiroshima tivesse atingido aquele local. Entenda, pessoal, não é a destruição de uma bomba de Hiroshima, tá? São coisas diferentes. Mas a energia envolvida em uma bomba daquela que foi mandada em Hiroshima é energia liberada em 5.0 na escala Richter. Só que ela não é uma escala linear, tá? Cada ponto a mais é 10 vezes mais oscilação de energia que tem lá. E cada 10 pontos a mais é mais oscilação nas ondas, né? Porque o que acontece com as placas tectônicas? Você tem dois movimentos. Você pode ter o movimento ascendente, que uma placa ela vai convergir com a outra, e você pode ter um movimento de subducção, que é uma placa ela vai ir para baixo de outra placa. Então isso aí vai variar a oscilação de como que essa placa está sendo feita. Só que cada ponto a mais é 31,6 vezes mais energia liberada. Ou seja, quando a gente passa de 5.0 para 6.0, é 31 vezes mais energia que está sendo liberada ali, mais energia da placa. Quando a gente sobe mais um ponto, é como se fossem 1000 bombas de Hiroshima naquele local. Quando a gente passa para 7.5, é o equivalente ao que aconteceu ontem lá na Venezuela, 5.600 bombas de Hiroshima, de energia liberada ali. Então, é muito comum um terremoto, e as estatísticas elas falam que, imagina, para você movimentar uma placa tectônica, você precisa de uma energia muito grande. E a física explica isso com a energia cinética. Então, quando você começa a movimentar a placa, às vezes ela começa devagarzinho, e aí você não tem sismo suficiente para prever isso, tá? Às vezes é 1.0, 2.0, e aí de repente ela anda, ela vai bem mais forte. Então, para essa placa desacelerar depois, ela vai demorar um tempo, e é por isso que acontecem as réplicas. Então as réplicas ainda é a continuação dessa movimentação da placa tectônica. Então as réplicas elas são muito perigosas. E o que aconteceu ontem lá... Peraí, deixa eu desligar aqui. O que aconteceu ontem lá foi o quê? Foi que as placas tectônicas começaram a se mover bastante, movimentaram muito, e ela teve uma de 7.1 e depois uma de 7.5. Nada impede que tenha um outro terremoto, ou maior ou menor. E é muito comum, nos 3 dias, né, até 10 dias, você ter uma sequência muito grande de réplicas ali num terremoto como esse. É muito comum mesmo. Lá na Turquia, quando a gente estava lá, a gente teve réplicas, inclusive com as nossas equipes dentro ali como se fala? Dentro dos escombros, tá? Deixa eu ver agora, deixa eu mudar aqui. Isso.
Então, o que é 7.5 na escala Richter, só para vocês terem ideia? É como se fosse 5.600 bombas de Hiroshima ali, tá? Liberadas em menos de 2 minutos. Quando a gente tem esse mesmo sismo no mar, o que a gente fala que causa um tsunami. Então a onda sísmica, ela é essa onda onde você, vou tentar explicar mais fácil, é uma onda sísmica onde ela vai ter uma área de efeito muito grande. Então ela tem de 250 quilômetros de onda. Ou seja, é como se essa onda equivalesse a um atingimento entre BH e São Paulo. Ô Léo, mas entre BH e São Paulo a distância é muito maior. Ela é de, sei lá, 600 quilômetros, se eu não me engano, a distância entre BH e São Paulo. Só que, pessoal, a onda, o tamanho do comprimento de onda é de 250 quilômetros. E o efeito dela, ela causa um tremor. Se fosse em BH, ele poderia ser sentido em São Paulo. Entendeu? Então o que acontece é que às vezes você tem um tremor, por isso que teve tremor sentido em Manaus. Várias pessoas mandaram vídeos de ilustres tremendo em Manaus. Então isso aí é sentido a quilômetros de distância. Então às vezes você tem um terremoto num determinado local e um outro local muito mais distante você vai sentir os tremores desse local. E a duração principal do tremor foi em média 60 segundos. Gente, é tempo demais. Só a título de comparação, é só se eu pedir para vocês prenderem a respiração por 60 segundos. Vocês vão ver que pode parecer pouco, mas 60 segundos de tremor é muita coisa. É tempo pra caramba e pode causar um nível de destruição muito grande. E o que acontece depois que a gente tem um terremoto como esse, tá? Eu vou deixar o slide aqui, mas eu vou falando para vocês terem uma certa noção, tá? A gente tem muitas vezes, assim que acontece esse tremor, a gente tem um caos instalado ali. Principalmente se as pessoas não sabem o que fazer. Eu vi muito vídeo, né, no YouTube, no X, no Instagram, de pessoas filmando ali, né, o desespero, as pessoas correndo, filmando os prédios. Então você vê que as pessoas às vezes estão mais preocupadas em filmar o que está acontecendo do que realmente se proteger. E isso é muito grave. Aliado a isso, quando a gente tem um problema como esse, né, ali do terremoto da Venezuela, ou em outros terremotos, quando a gente não tem uma rede de comunicação muito efetiva, é difícil de você saber aonde que está precisando de ajuda. Então, assim que aconteceu o terremoto ontem, né, eu estava dividido entre a paixão, né, dos terremotos e do desastre e o jogo de futebol, estava acompanhando ali o que estava acontecendo na Venezuela. Eram poucas informações que a gente recebia. E quando a gente recebia muita informação, a gente recebia de centros urbanos maiores. E pelos vídeos, você não via tanta destruição. Por quê? Porque naquele local, as torres de transmissão, a internet, ela não tinha falhado, ou seja, a destruição não tinha sido muito grande. Em locais onde a destruição foi em massa, a gente não vai receber vídeo rápido. Esses vídeos, essas imagens, elas vão demorar a chegar até a gente. Por que vai demorar? Porque a torre de comunicação, a internet, os recursos, eles foram totalmente destruídos. Então é muito difícil de chegar informação fidedigna do local logo depois do terremoto. Essas informações elas chegam depois. Para vocês terem ideia, se eu não me engano, em 2015, eu não vou lembrar, teve um terremoto no Nepal que algumas aldeias que foram totalmente destruídas, as pessoas só tiveram informações dessas aldeias uma semana depois. O Nepal tem uma característica interessante, entre aspas, tá? Porque lá você tem o ponto mais alto do mundo, que é o Everest, e você tem o nível do mar. E em 250 quilômetros, que é a extensão do Nepal, você tem essas diferenças, e tem muitos vilarejos difíceis de chegar. A Venezuela, o contexto socioeconômico, já tem uma dificuldade de todo mundo ter celular, às vezes de ter transmissão, de ter uma internet boa, Starlink. Então, provavelmente, a gente vai ver imagens nessas próximas 24 horas de mais destruição do que a gente viu ontem. Porque algumas localidades elas devem estar sendo acessadas somente agora. Então, é muito difícil. E o que acontece é que para as equipes de resgate elas irem, para elas trabalharem, elas precisam de saber os pontos principais. E os pontos principais, muitas vezes, não são os pontos que estão sendo mostrados. E, gente, a coisa mais comum num desastre como esse, num resgate como esse, é as equipes irem para locais aonde você tem muita informação.
Porque os locais que você não tem muita informação, você às vezes não sabe como chegar, você não sabe como é que está a situação. Então existe uma exigência muito grande dos pontos de coordenação que a gente chama das equipes de exploração. Essas equipes de exploração são equipes menores que percorrem ali o país como um todo para ver os pontos principais. Dentro das técnicas de busca e resgate, né, o que a gente chama de ASR, Assessment of Search and Rescue, ou seja, avaliação de busca e resgate. Então você começa ali com um helicóptero, por exemplo. Você percorre a região e consegue ver aonde tem mais destruição. E você começa a plotar no mapa onde você acha que tem uma chance maior de sobrevivência. E você tem que mandar essas equipes para esses locais. Então é muito importante que faça esse ASR, né, as equipes da INSARAG, ou a INSARAG significa International Search and Rescue Advisory Group, ou Grupo de Conselho de Busca e Resgate, que é um grupo que tem na ONU, tá? E provavelmente é ele que vai assumir, porque a Venezuela, eu tenho um grupo que eu participo com vários bombeiros da América Latina toda. A gente fez um curso de busca e resgate de estrutura colapsada no Chile, e pelo que o venezuelano lá está falando, eles praticamente não têm estrutura para fazer busca e resgate, nem média nem avançada. Eu vou falar um pouquinho sobre as estruturas de média e avançada lá. Então eles vão precisar de muito apoio agora para conseguir retirar um maior número de pessoas com vida. O ideal nessas horas é ter uma coisa que é muito importante, a rede de rádio. A rede de rádio ela ajuda muito para você transmitir. As ondas de rádio, elas são ondas que elas hoje, com a falta de internet, a gente tem um potencial muito grande do rádio amador. Que o rádio amador ajude a gente a divulgar essas informações, tá? Outra coisa que é muito importante é você ter um ponto de informação. Então a gente vai ver, gente, informação, um monte de coisa sendo falada. E você precisa de ter um canal único, oficial, de confiança, para que a gente saiba como dividir isso aí. Porque o que acontece é que vai ter muita noção, muitos pedidos de ajuda. Nesse primeiro momento, nessas primeiras 24, 36 horas, vão ser pedidos de resgate, pessoas ainda com vida, falando debaixo dos escombros. Para vocês terem ideia, um fator interessante, na Turquia, a maioria dos pedidos de ajuda, ele veio através do Twitter, do X hoje, né? Porque as pessoas estão com celular hoje em dia. Então elas mandavam a localização e pediam resgate. Então muitas vezes as ferramentas de rede social elas podem ajudar. As plataformas de rede social elas são muito importantes para ajudar a gente nessa divulgação, de saber aonde que estão vindo e de criar manchas de calor para você saber onde que você pode pedir ajuda, tá? Outra coisa que é de fundamental importância nesse primeiro momento, as pessoas saírem dos prédios. Por quê? Porque os prédios eles estão danificados. Às vezes a olho nu ele não está danificado. Às vezes você está olhando um prédio assim e parece que ele está ok. E aí aconteceu isso ontem, né? Teve terremoto de magnitude 7.1, alguns prédios não caíram, as pessoas acharam que poderiam voltar. Quando voltou, teve de 7.5 e muitos prédios caíram. Ou seja, com uma réplica agora, com um terremoto às vezes mais fraco, os prédios já estão fragilizados e eles vão cair. Então, primeira coisa, é procurar a informação certa. Então, procurar a informação certa no local lá. Fiz o comparativo aqui como se fosse o SENAD, né, o nosso Centro Nacional de Desastres. Então, é como se você procurasse a informação correta para onde você precisa de ir. Se você está no local, é jamais voltar para a estrutura danificada. Porque nesses 10 dias que eu falei agora, a chance de você ter ainda uma réplica, várias réplicas na verdade, são muito grandes. Então a chance de você ter réplica ali, de você estar no prédio, estar numa casa e ela colapsar, é muito grande. Ter um plano na família, né? O que acontece é que muitas pessoas, se você mora numa área de terremoto, é importante você ter esse plano prévio. Eu lembro de um caso muito interessante, tá? De um colega meu, eu fiz uma pós-graduação no Japão e tinha um colega meu do Nepal chamado Ranza. E o Ranza ele estava contando pra gente que no Nepal é muito comum ter terremoto, então eles já falam que aconteceu o terremoto, você tem que ir para uma open area, que é uma área aberta que não vai cair tijolo, que não vai cair concreto em cima de você. Então eles procuram parques, existem parques lá abertos
que não tem a possibilidade de nada cair em você. E ele já tinha esse plano com a família dele, de, olha, aconteceu um terremoto, vamos para uma área aberta. Aconteceu um terremoto, não esqueça de ir para a área aberta. Ele, os filhos, todo mundo tinha isso. O que aconteceu é que de manhã, um dia de manhã que teve um terremoto muito forte no Nepal, ele estava preparando os filhos para ir para a escola e teve o terremoto. Assim que teve o terremoto, o filho dele que estava fora, ele estava educado, pô, tem que ir para a área aberta. E ele correu para ir para a área aberta. Mandou ir para a área aberta, pro parque, ele foi. E o pai não seguiu isso. O pai ficou procurando ele ali dentro da casa. E aí o terremoto continuou, teve a réplica e o pai foi soterrado. E o pai foi soterrado exatamente porque ele não seguiu o que ele ensinou pro filho, que é para ir para a área aberta. E o filho estava na área aberta ali. O que vai acontecer agora é que a maioria dos resgates que já se iniciaram, né, desde ontem está acontecendo o resgate, é feito pela própria população. E, gente, resgatar, a maioria das pessoas, a grande maioria, elas estão superficiais. São vítimas que elas estão na superfície ali, que elas não são difíceis de serem resgatadas. Às vezes é levantar um escombro, tirar um escombro, é um trabalho que a gente consegue fazer. As equipes internacionais, elas chegam numa janela de sobrevivência onde as pessoas que estão precisando de ajuda, elas estão muito profundas. Então são resgates muito técnicos a serem feitos, muito difíceis de serem feitos. Então, muitas vezes você recebe assim, pessoas que estão querendo ir para lá. Ah, Léo, eu quero ir lá ajudar. Gente, se você nunca trabalhou num resgate como esse, se você nunca teve um treinamento, se você nunca fez um curso de busca e resgate de estrutura colapsada, você vai passar apertado lá. Vocês não têm ideia do que é fazer um resgate de estrutura colapsada. Vocês não têm ideia do que é ficar dentro de um colapso estrutural. Então muita gente, eu fico brincando, muita gente, família boa, quer ir fazer resgate, mas o cara nunca passou por isso. O cara nunca fez um treinamento disso. Vai lá virar estatística. Vai lá ser um problema. Por que vai ser um problema, pessoal? Imagina, Venezuela já é um país que está com a estrutura social colapsada. Se você não chega com um certo nível de segurança, você não sabe lidar com isso, e as pessoas lá estão passando fome, estão passando frio, estão passando sede, você vai ser assaltado, você vai ser roubado, vão roubar seu material, isso vai acontecer. Num país ainda mais com a estrutura colapsada, né, literalmente social colapsada igual tá. Isso aconteceu com várias equipes da Turquia, tá? No Haiti, então, nem se fala. As gangues realmente sequestraram as pessoas, sequestraram equipes americanas. Então, gente, não é brincadeira. Então, muita gente fica mandando, Léo, eu quero ir. Primeiro, a gente ainda está verificando se a gente vai mandar uns. Eu particularmente tenho um problema grande porque eu tenho um treinamento gigantesco para entregar de liderança na semana que vem, então minha agenda não comporta, então eu estou vendo com a equipe da UMS se alguma equipe da UMS pode ir, e a gente só manda quem é treinado. Não adianta pedir, me ajuda, faço contato, gente, isso não existe. Se você não é treinado, se eu não sei se você tem capacidade, me desculpa, quer ir, gente, vá, não vá, quer ir por sua conta, gente, é por sua conta e risco. É o que a gente fala, amadores bem intencionados não nos interessam. O que acontece é que muita gente quer ir para lá para fazer turismo de desastre, para falar que foi, para falar que fez alguma coisa, e a bem da verdade essas pessoas mais atrapalham do que ajudam, beleza? Então assim, como dizem, com toda vênia, né, com todo respeito, não é assim que funciona. Por quê? Vamos lá, janela de sobrevivência. Até 6 horas ali, e essas 6 horas ela coincide com um negócio que a gente chama em gerenciamento de desastre, que é a zona de impacto zero de comando, onde as pessoas não sabem o que fazer, você tem uma chance muito grande de quem está vivo ser resgatado. Então as pessoas ali, elas estão vivas, elas estão no espaço vital isolado, elas têm uma chance de serem resgatadas. O que acontece? Geralmente é a equipe local. E se a equipe local ela não está preparada para fazer esse resgate, ela vai passar por uma próxima janela. A grande vantagem é que a presidente da Venezuela, a presidente interina, não sei como é que está funcionando o governo, ela já pediu agora ela já pediu as equipes de resgate. Então as equipes de resgate, foi solicitado muito rápido isso. Então a chance da gente conseguir resgatar pessoas com vida, ela é muito grande ainda nessas primeiras 24 horas. Só que ela cai drasticamente depois das primeiras 24 horas. Então, se passar dessas 24 horas, a chance cai para mais de 50%.
as pessoas estão com politraumatismo, elas estão sem água, elas estão sem comida, temperatura cai de noite, elas começam a ficar hipotérmicas, então isso aí já exige um procedimento estrutural de resgate mais rápido. E aí a gente vai para a janela de 3 a 7 dias, que a gente ainda consegue encontrar pessoas com vida. Tá? A gente conseguiu encontrar uma menina com vida na Turquia de 4 anos de idade que estava num bolsão de ar, como as pessoas falam, mas é num espaço vital isolado. Então a chance ainda é grande de você encontrar. E aí passa de 7 dias. E passado de 7 dias, gente, é extremamente difícil você conseguir resgatar alguém com vida ainda. Existem chances? Existe. O recorde mundial são 63 dias. É uma mulher que foi encontrada viva no Paquistão em 2005. Até eu coloquei o nome dela aí, é Bibi Aisha. Ela foi encontrada com vida no terremoto do Paquistão. Então, o que vai acontecer agora, existe uma prioridade que é você buscar e localizar. Você saber aonde tem chance de pessoas estarem com vida, tá? De pessoas ainda terem uma certa chance de estar viva naquele local. Então, o que a gente chama do ASR 2 e 3. Vão mapear quais são os locais, as equipes, existe uma equipe que ela não vai fazer resgate, ela vai fazer uma avaliação e ela vai ditar os pontos no mapa onde tem a maior chance dessas pessoas estarem com vida. Depois disso, você tem que fazer estabilização, gente. Por que é importante a estabilização? Porque qualquer outra réplica pode soterrar as pessoas que estão lá. Então faça a estabilização e depois você faz a extração. E depois de extrair, você vai ter que fazer atendimento médico. E é onde as equipes médicas são muito importantes de ir para lá. Por que elas são importantes? Porque provavelmente os hospitais eles estão colapsados. As escolas estão colapsadas. Então essas pessoas geralmente, gente, elas dormem na rua. Não tem uma estrutura física adequada para você dormir. Porque tá tudo colapsado. Então tem que montar tenda, tem que montar barraca para receber essas pessoas. Não é tão simples assim. A cidade, ela começa a parar. Você não tem abrigo. Não tem estrutura física naquela cidade que foi atingida que pode receber essas pessoas. Não tem água. O sistema de água, geralmente, ele é danificado. O encanamento é danificado. Você não tem abastecimento de água. Você não tem abastecimento de energia. Você não tem comunicação. É como se você voltasse à Idade das Pedras. Basicamente é isso. As pessoas elas precisam ali de comer o que a gente chama de ração fria, é comida que dá para comer de maneira fácil. Então não adianta, vou mandar comida de campanha. Cara, o cara não tem água, não tem nem onde esquentar. Besteira, então tem que ser ração fria. Você não tem energia, você tem uma dificuldade de comunicação. É como se você literalmente voltasse à Idade das Pedras. Você tem as vias interrompidas, porque as estradas elas foram destruídas. Você não consegue chegar tão fácil de carro. Você precisa de carro 4x4, um caminhonete forte, que provavelmente já deve estar tudo, já não tem, é um país que já foi, praticamente está com um nível social muito baixo por conta dos últimos anos de governo. Então você vai precisar de helicópteros de fora para conseguir ir para lá. A taxa de sobrevivência, né, gente, como eu mostrei para aí, ela vai diminuindo de acordo com os dias, né? Quando a gente passa ali de 72 horas, 3 dias, ela é de 33,7%, segundo a Insarag. E aí você tem essa dificuldade de fazer o resgate. Porque no primeiro momento você tem as equipes locais. Eu até coloquei um cão aí, mas eu acredito, tá? Dentro do que eu conheço ali da estrutura da Venezuela, que nem cão de busca e resgate eles têm. Então é uma coisa que faz muita diferença para localizar. Hoje, gente, o principal elemento, a principal ferramenta de resgate no mundo é cão. A melhor ferramenta de resgate que existe no mundo. Não existe outra ferramenta de resgate tão boa quanto o cão. Então é a melhor ferramenta de todas. E depois você vai precisar de equipamentos para quebrar, para penetrar ali dentro do solo, para escorar o solo, para conseguir retirar essas pessoas que muitas vezes estão empilhadas ali num espaço de sobrevivência. Então, as equipes internacionais, elas precisam de ter uma certa, não só o conhecimento, saber como que você rompe uma estrutura dessa, não é de qualquer jeito que você rompe, como que você faz o escoramento, como que você entra lá para você sobreviver. A taxa, por exemplo, né, de animais que sobrevivem, ela é altíssima. Os animais eles conseguem sair tranquilamente, tá? O grande problema são os seres humanos, que são maiores. Né? A gente não tem igual deslizamento, enchente, inundação, que a gente tem aqui no Brasil, que tem muito animal ferido. Por quê?
porque é área rural, é muita área rural que é pega. Ali é mais tranquilo, você vai ter gato, cachorro e que geralmente conseguem sair dali, tá? A gente consegue encontrar até os animais com mais tempo de sobrevivência lá. As réplicas, gente, elas acontecem muito, muito constantemente. Então, as réplicas no primeiro dia elas são muito grandes e a gente tem uma tendência dessas réplicas irem diminuindo ao longo do tempo. Eu peguei aqui um comparativo de vários terremotos acima de 7.0 e como que essas réplicas foram distribuídas ao longo do tempo. Então, depois ali do terceiro dia, na primeira semana, você ainda tem uma quantidade de réplica grande. E depois essas réplicas elas vão diminuindo. E por que elas são perigosas? Porque as estruturas já estão frágeis. Então, uma réplica de 4, uma réplica de 5.0, gente, ela já vai ser uma réplica que pode danificar um prédio inteiro. E pode fazer com que várias pessoas acabem morrendo ali. Então ela realmente é algo perigoso, tá? Então as réplicas elas vão acontecer e a gente fala para as pessoas não voltarem no imóvel. Então basicamente, pessoal, para vocês entenderem o que está acontecendo lá na Venezuela é isso. O terremoto do Japão ele praticamente não teve dano nenhum. Ele aconteceu, é óbvio, ali no mar. Não teve alerta de tsunami, é um país totalmente preparado. Mas infelizmente, a gente pega ali a Venezuela, que é um país que já está com a estrutura muito colapsada, a gente tem esse problema grave aí de ter, infelizmente, várias pessoas aí desaparecidas, mortas. O que as entidades internacionais elas estão prevendo é que são mais de 11 mil pessoas desaparecidas, podendo chegar a 100 mil mortos. Beleza? Então fica aqui um pouquinho dessa aula para vocês terem uma ideia e que a gente possa divulgar um pouquinho essa informação. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado a todo mundo que assistiu.